Olá, desbravadores! É bom estarmos de volta para darmos continuidade à nossa série de estudos. E para fazermos o tema de hoje, eu quero convidar você a juntos estarmos orando para pedir a direção de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos ter trago de volta para continuarmos a estudar a Tua Palavra. Nós já aprendemos alguns assuntos interessantes e hoje vamos falar de algo imprescindível para nós cristãos. Por isso pedimos a unção do Teu Espírito, o entendimento e o fazemos, querido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já desceu de tirolesa? Se você já desceu, sabe que é algo emocionante. Você se pendura, o vento no rosto e você contempla a paisagem. Este ano, no início do ano agora, eu fui visitar uma sobrinha minha na cidade de Santa Catarina e há uma tirolesa muito grande próximo à cidade onde ela mora. Essa tirolesa, se não for a maior da América Latina, é uma delas. Ela tem 2 quilômetros de extensão. Você consegue imaginar o que é 2 quilômetros de comprimento você descendo? Para quem chega embaixo, onde tem a parte onde as pessoas chegam na tirolesa, você olha lá em cima da montanha. Você consegue ver um quadrinho pequeno onde é a torre, na saída. E quando você é colocado na tirolesa, é fixado você em toda a cadeirinha, o equipamento e é colocada a roldana. E você desce pelo cabo. Não tem como voltar mais. Eu nunca vi alguém voltando numa tirolesa, porque ela só desce. De fato, é quase impossível, não tem lógica alguém voltar de uma tirolesa. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que tem a ver com volta. Sabe por quê? Porque Jesus veio nesse mundo e é tão interessante porque ele sofreu tanto aqui, foi maltratado, as pessoas rejeitaram ele e ele ainda prometeu o quê? Voltar. Tem lógica? Humanamente falando, não. Mas nós vimos que Deus, ele é amor. E ele fez de tudo para salvar a mim e a você. Então imagine a seguinte situação. Você entra num supermercado, você faz a compra, enche o carrinho de compra, você vai no caixa, você paga a sua compra e então você encosta o carrinho e diz o seguinte, olha, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto para buscar. E aí você entra no carro, está saindo e fala, não vou voltar mais não, vou embora para casa, vou deixar isso aqui. Você faria isso? Com certeza não. Da mesma forma, a parte mais complicada Jesus a fez, que foi vir e morrer por nós. Bem, ele prometeu que vai voltar. São João 14, dos versos 1 ao 3, nos traz essa promessa de maneira muito clara. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus prometeu voltar. E eu entendo uma coisa, acredito, quando ele promete, ele cumpre. Sabe, a parte mais complicada ele já fez, que foi vir e morrer por nós. Agora ele está dizendo o seguinte, eu já paguei o produto, eu vou buscá-lo, porque ele é meu. Vamos ver então como vai acontecer essa volta? Nós vimos no estudo passado sobre a morte que no momento em que Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Se você ler o verso 17, diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados e encontrarão Jesus nos ares. Então vamos entender esse assunto hoje, ok? Vamos lá, pega a sua Bíblia, pega o seu guia de estudo e vamos ver o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre a volta de Jesus. Tá certo? Vamos lá? Mateus capítulo 24. Eu quero ler o verso 44 primeiro, que está aí no seu guia de estudo. Mateus 24, verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Você sabe quando Jesus vai voltar? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Nós não sabemos, eu não tenho condições de vir aqui dizer para você, tal dia Jesus vai vir. Espere ele. Mas como o texto aqui diz, cuidem todos os dias, porque nós não sabemos quando ele virá. Quando menos esperarmos ele vem. Muitos serão pegos de surpresa. Como saberemos quando Jesus vai voltar? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe.
Então, como saberemos em que momento ele vai vir para estarmos preparados? Bem, Jesus deixou para nós alguns acontecimentos que indicam que a sua vinda estaria próxima. E é o que nós vamos ver agora. Em Mateus 24, dos versos 13 ao 14, nos traz aqui alguns desses acontecimentos. Eu não vou ler todo ele aqui, porque o tempo é curto, para mim que estou gravando. Mas para você aí, você precisa ler, ok? Eu vou ler alguns versos aqui para que você entenda e estaremos comentando. Tá? Vamos lá na Bíblia, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós vivemos esse ano uma epidemia de coronavírus. O mundo parou por causa de um simples vírus. Algo tão pequeno que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Mas a Bíblia diz que não é o fim, é um dos acontecimentos, mas ainda não é o fim. Está dizendo que está próximo. Você já ouviu falar de fome? Com certeza. Nós não precisamos ir para a África ou outro local para ouvirmos falar de fome. Só para você ter ideia, quantas pessoas na noite passada foram dormir sem ter o que comer? A fome existe, ela é real, ela está próxima de nós. Guerras, temos ouvido falar de guerra constantemente, elas existem. Terremotos, tem vários. A violência tem aumentado. A Bíblia diz que os filhos seriam desobedientes aos pais, que as pessoas seriam avarentas, os salários seriam injustos. Tudo isso são acontecimentos que indicam que a vinda de Jesus está próxima. Como diz o texto, ainda não é o fim. Tem um sinal especial. Se você olhar na tua Bíblia, a pergunta é qual é o sinal? Está no singular. Não é o assunto de hoje, podemos estudar isso uma outra vez. Mas esse sinal indica realmente que Jesus está voltando. Mas ele deixou acontecimentos que indicam que a sua vinda está próxima. E eu posso dizer, desbravador, com toda certeza, a vinda de Jesus está muito mais próxima do que eu e você imaginamos. Ele vai voltar para retribuir a todos aqueles que o aceitaram. Apocalipse diz que ele vem para nos dar o galardão, o prêmio, a recompensa. Uma outra pergunta que surge para nós é a seguinte: como Jesus vai voltar? De que maneira? Vamos ver na Bíblia lá? Olha aí a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Atos, capítulo 1, verso 11. Nós vimos que Jesus vai voltar, não sabemos quando, mas ele deixou acontecimentos. E os acontecimentos que nos rodeiam hoje diz que a vinda de Jesus está muito próxima. Agora, como ele vai vir? Atos, capítulo 1, verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como Jesus foi ao céu? A Bíblia diz que ele foi levado por uns anjos em uma nuvem. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Anota aí na sua lição, no seu guia de estudo, não tem aí para você conferir. Eis que vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Primeiro fator, ele vem nas nuvens do céu por quê? Porque a sua vinda será de forma visível, não é algo secreto. Jesus não vai vir apenas para que alguns o vejam, todos irão ver. Eu acredito que até mesmo os olhos daqueles que são cegos serão abertos para que eles possam contemplar a vinda de Jesus. Amém? Então Jesus não vem secretamente. O Evangelho
de Mateus nos diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Todos vão ver, todos poderão contemplar esse dia. Não é magnífico? Mas vamos ver lá o que vai acontecer quando Jesus voltar, por ocasião da sua vinda. Nós vimos alguma coisa no nosso último estudo, mas vamos ter uma visão um pouco mais ampla do que estudamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 16 e 17. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando Jesus voltar, olha o que vai acontecer. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz o seguinte, que os ímpios que estiverem vivos serão mortos. O texto bíblico diz que eu os matarei com o sopro da minha boca por ocasião da minha vinda. No livro do Apocalipse diz que os ímpios, quando Jesus estiver voltando, eles pedirão para que os montes caiam em suas cabeças, porque não suportarão ver a glória de Deus. Os ímpios que estão mortos, eles continuam mortos. Os ímpios vivos morrem por ocasião da volta de Jesus. Como estudamos no estudo passado sobre a morte, os justos mortos ressuscitarão. E agora o verso 17 de 1 Tessalonicenses 4 nos diz que nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados e levados. A palavra diz que arrebatados ou levados para encontrar Jesus nos ares. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não vai descer aqui nesse mundo. Ele vai esperar-nos lá no céu. Porque ele não vem mais como filho do carpinteiro. Agora ele vem como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você consegue entender o que vai acontecer? Será algo grandioso, será algo tremendo. É por isso que eu gostaria muito de estar vivo nesse dia, de poder contemplar o meu Rei e meu Salvador vindo nas nuvens dos céus. Olha que coisa magnífica, que maravilha. A sua vinda não é secreta, será visível e Jesus não vem para destruir, ele vem para salvar. Mas vamos continuar? Vamos ver o texto aqui? 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver lá? 2 Pedro, a pergunta é a seguinte: por que Jesus parece demorar a cumprir a sua promessa? Ou seja, por que Jesus ainda não veio? Será que ele está demorando muito, está atrasando a sua vinda? Ele se perdeu aí? 2 Pedro, capítulo 3. Olha o que a Bíblia nos diz, dos versos 3 ao 13. Eu vou ler apenas o verso 9, porque é o que vai trazer a resposta para nós aqui de maneira mais direta, mas você precisa ler aí. Você precisa ler dos versos 3 até o 13, de 2 Pedro, capítulo 3. Olha o que diz aqui o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não veio? É porque talvez ele esteja esperando você tomar a sua decisão. A Bíblia diz que Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus está ali segurando o máximo que ele pode para salvar você. Talvez seja eu que não tomei a minha decisão ainda. E ele está esperando que eu tome. Você está preparado para ver Jesus vir nas nuvens dos céus? Se você não está pronto, talvez seja você que Jesus esteja esperando tomar a decisão para que ele possa vir. Ah, desbravador, eu quero muito que Jesus volte. Já estou cansado do sofrimento dessa vida. Estou cansado de acordar à noite com o celular tocando e ter medo de atender, de ser uma notícia ruim. Como eu quero ver Jesus voltar. Não tem nada neste mundo que me agrade mais. Só a dor e sofrimento. Por isso eu sonho em ver Jesus voltar. É por isso que eu estou aqui falando a você.
É por isso que eu dedico a minha vida em pregar a palavra de Deus, para que Jesus volte, porque Mateus 24:14 diz: quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, tribo, línguas e nação, então virá o fim. É por isso que eu dedico a minha vida em pregar o evangelho, porque eu sonho em ver Jesus voltar. Um jovem casal, eles tinham um pequeno filho dos seus 4, 5 anos. Esse pai, ele chegava em casa, ele brincava com o filho, ele rolava na sala da casa, brincavam muito, eram verdadeiros amigos. Mas ele foi acometido de uma doença e esse homem veio a falecer. Uma manhã esse menino, ele levantou e ao chegar na sala, ele se deparou com várias pessoas e no centro da sala havia um grande caixão. E dentro desse caixão estava o seu pai deitado, envolto em flores. O menino olhou aquela situação, então correu até a sua mãe e disse: mamãe, já é tarde, tem muita gente aqui em casa e o papai ainda está dormindo. Não seria bom nós acordá-lo? A mãe então agachou, olhou nos olhos do menino e disse: é verdade, meu filho. O seu pai está dormindo, mas ele não vai acordar agora. O seu pai só vai acordar quando Jesus voltar. Enquanto a mãe tentava explicar para o filho a situação, ele ouviu um barulho no portão e era o pastor que estava chegando para fazer o culto fúnebre. O menino havia ido à igreja muitas vezes, visto esse homem falar de Jesus, e ele então soltou da sua mãe e correu em direção ao pastor e encontrou ele ainda na calçada. E ele arregalou os olhos, olhou para o pastor e disse: o senhor é Jesus? E o pastor, um tanto desconcertado, olhou para o menino e disse: não, eu não sou Jesus. O menino então olhou para ele e disse: o senhor conhece Jesus? E o pastor disse: sim, eu conheço. E o menino então disse: então, por favor, peça para Jesus voltar logo, pois eu estou com saudade do meu pai, eu quero brincar com ele de novo. Você tem saudade de ver Jesus voltar? Você quer realmente que ele venha? Então você precisa fazer duas coisas. A primeira, entregue a sua vida a Jesus hoje. A segunda, fale desse Jesus ao máximo de pessoas que você puder. Só assim nós poderemos ver o nosso Rei, nosso Salvador. Quer fazer isso? Então feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por ter nos feito uma promessa de que Jesus vai voltar, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, eu tenho certeza disso. Nós já estamos cansados, Senhor, de viver num mundo de tanta angústia, dor, sofrimento. Nós queremos ver Jesus voltar logo. Então nos ajude, Pai, para que possamos falar o máximo possível às pessoas desse Jesus e da volta dele, para que Jesus então possa vir buscar aqueles que o aceitaram. Por favor, ajude a cada um desbravador, a cada um que está ouvindo agora, a entregar a sua vida a Ti, para que o Senhor possa vir para buscá-los também, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Foi muito bom o assunto de hoje, não foi? Então não perca o próximo. Estou aguardando você.